Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda do Episódios da Fer e hoje tá começando mais um episódio. Hoje a gente vai conversar sobre epilepsia e bebidas alcoólicas. Bora lá? Então, solta a vinheta. Pessoal, eu tava me esquecendo completamente de passar essa informação pra vocês. Tá muito frio aqui em Curitiba. Mas enfim, gente, olha só, fiquem ligados porque no próximo dia 30 de agosto, terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília, estará ocorrendo a nossa segunda reunião com o grupo latino-americano de pessoas com epilepsia. Vá, participe, são pessoas que têm a mesma doença que a sua, que a minha, e que compartilham experiências e sentimentos que são muito compreendidas e respeitadas. Eu senti muito a sua falta lá na última reunião. Eu penso, espero ser pelo fato de eu ter avisado muito em cima da hora, mas dessa vez, nesse segundo encontro, eu tô avisando com antecedência. Eu te espero lá. Como? Através do link do Zoom que eu vou colocar no decorrer dessa semana ou no máximo até segunda-feira. Combinado? A gente se vê lá então. Talvez, gente, eu não possa estar presente. Talvez, tá? Daí a Nívia estará. Por quê? Porque o meu sobrinho da Áustria tá aqui no Brasil. Então, se houver algum programa com ele, eu não poderei estar presente, mas terão muitas outras, tá bom? E eu avisarei vocês aqui na aba comunidade se eu estarei presente ou não, certo? A gente se vê então no próximo vídeo. Beijos e aproveite esse. Tchau, tchau. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. E se você estiver chegando agora, se gostar do conteúdo, inscreva-se, já deixa o seu like e não se esqueça também de ativar o sininho. Pois é, gente, eu tava pesquisando temas para trazer aqui para o canal e acabei me deparando com esse sobre epilepsia e bebidas alcoólicas. E aí eu me questionei, mas meu Deus do céu, como que eu nunca falei sobre isso aqui no YouTube? Então, cá estou abordando este tema que é tão importante. Afinal, eu sei que há jovens recém-diagnosticados com epilepsia ou que cresceram com a doença que assistem o meu canal. Assim como também há pessoas da minha idade ou mais velhas que também já foram jovens, que iam para balada. Como foi lidar com tudo isso? Não é mesmo? E aí, se vocês me questionarem, e aí, Fer, como foi para você? Bom, eu vou ser bem sincera com vocês. Quando eu tinha os meus 18 e 20 anos, eu não me lembro se eu já tinha sido diagnosticada com epilepsia, mas eu me lembro muito bem que eu já tomava os meus remédios anticrise, ou seja, eu não podia beber nada alcoólico, né? Porém, eu me recordo muito bem que eu ia pra balada com as minhas amigas e as via bebendo uma Smirnoff, uma caipirinha, não sei, era coisa alcoólica. E eu tinha que ficar só na água com gás e na Coca-Cola. Era difícil e eu não ficava só nisso. Afinal, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. A maturidade a gente adquire com o tempo. Então, assim, eu já experimentei, sim, vinho, que eu lembro que eu amei. Chopp, que quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que os meus amigos tomavam chopp, tava um calor danado, então eu cheguei também a experimentar chopp, eu lembro que eu adorei também. Caipirinha, Smirnoff, né, quando eu ia pra balada, mas assim, daí vocês vão me questionar, né? Nossa, Fer, mas você já experimentou tudo isso? Já experimentei, mas eu nunca fiquei, né, falar assim, porque senão o YouTube derruba o meu vídeo. Não, nunca fiquei. Pra não mentir pra vocês, eu já tive ressaca. Eu já tive ressaca e eu vou até compartilhar um pouco dessa história com vocês. Foi, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás. Aí vocês vão falar assim, meu Deus, Fernanda, mas você só foi adquirir maturidade quando? Né? Na verdade, eu já tinha plena consciência e aceitado a questão de não poder tomar nada alcoólico.
Porém, todos os anos existe festa junina na família do meu marido. E aí, na época a gente era namorado ainda, e aí tinha quentão para tomar com álcool e sem álcool. E aí é claro que eu ia tomar quentão porque é próximo do vinho, que eu amo de paixão, amava e amo ainda até hoje, mas não me permito mais. E aí comecei a tomar o quentão sem álcool. E aí fui repetir, etc. E na hora que eu tomei o outro que eu repeti, tava com sabor diferente, mas tava tão mais gostoso. E eu continuei tomando. E aí o meu marido, eu não sei se ele sentiu o cheiro, que aí ele falou, Nanda, você tá tomando com álcool. Aí eu olhei e falei, ai, mas tá tão gostoso. Aí ele falou, não, pode parar de tomar e tal. E eu falei, não, claro, tem que parar de tomar. E aí parei de tomar. Mas daí quando eu passei pro sem álcool, meu Deus, né? Não dá pra comparar. Enfim, gente, mas aí assim, parei de boa. Cara, no dia seguinte, tava fazendo as coisas com meu marido, de repente ai, tô com uma dor de cabeça. Aí meu marido olhou pra mim e falou assim, tá de ressaca. E começou a dar risada da minha cara. E com toda a razão. Porque eu não tomei quase nada de quentão alcoólico. E no dia seguinte eu fiquei de ressaca. Mas por quê? Porque o meu corpo não é acostumado com álcool. E aí o pouco que entrou, eu já fiquei de ressaca no dia seguinte. Então assim, esse foi o máximo que eu cheguei de nível alcoólico na minha vida. E sim, gente, se eu for parar pra pensar, eu sinto falta de tomar um vinho no frio, um chopp no calor, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu acho que muitos irão concordar. Se o seu círculo de amigos, se o seu círculo familiar não tem tanto contato com a bebida alcoólica, vai ajudar demais, ainda mais a você aceitar a situação de você não poder beber nada alcoólico. Eu sei disso porque o meu marido, por exemplo, ele não coloca uma gota de álcool na boca, ele não bebe nada. A minha cunhada, o meu cunhado, a minha sogra, ninguém bebe nada. Para não mentir, o meu sogro, ele toma de vez em quando um vinho, a minha mãe de vez em quando um vinho, uma taça, mas ela tá lá na casa dela. A minha irmã, eu acho que ela até toma, mas deve ser assim, tipo, no ano novo, um champanhe, ela tá lá na Áustria também. Isso, gente, eu tenho certeza que ajuda ainda mais você a aceitar a situação. Afinal, você não tá se deparando o tempo todo com essa situação. E se vocês me questionarem, ai, Fer, mas e quando você bebia lá, aquela época, o pouco que você tomava, você tinha crises? Olha, eu acho que não. Afinal, se eu tivesse, provavelmente eu me recordaria, tipo, eu bebi e tive uma crise, né? E aí a gente entra na questão da doutora Michelle Zimmermann, que eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Pessoas que têm epilepsia, tomam remédio anticrise, bebem de vez em quando e não têm crises. Será que existe então uma quantidade segura para essas pessoas beberem? Como funciona tudo isso? Segundo a doutora Michelle Zimmermann, ela diz que esse assunto é bastante polêmico e com muita razão. Afinal, ela diz que todo neurologista vai proibir, sim, o paciente com epilepsia a tomar bebidas alcoólicas. Porém, há pacientes que de vez em quando tomam um pouquinho e dizem assim, ai doutora, mas eu tomei e não tive nenhuma crise. E aí o que acontece? Ele passa a não confiar no neurologista. E a própria doutora diz assim, mas se eu falar para ele que ele pode tomar só um pouquinho, tem paciente que abusa. Entende? E acaba tomando mais. E aí acaba aumentando o consumo de álcool na sua vida. E é aí que mora o problema. A doutora Michelle Zimmermann diz assim: quantas vezes pacientes com epilepsia acabam sendo internados na CTI em estados epiléticos, que são aquelas crises reentrantes. E aí, ela traz um artigo que está em concordância com a literatura mundial, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. O ideal é não beber, mas se for beber, consuma
pouca quantidade e não falhe na tomada dos seus medicamentos. E não reduza as horas do sono. Uma pesquisa realizada na Alemanha e publicada em 2018 decidiu fazer uma pesquisa com 310 pacientes com epilepsia, em cima do seguinte tema: o uso de álcool e convulsão relacionada ao álcool em pessoas com epilepsia. E saibam que a piora das crises relacionadas ao consumo de álcool ocorreu em 37 dos 204 pacientes com epilepsia. Esses mesmos pacientes consumiram álcool 12 meses anteriores a esse estudo. Todos os 37 pacientes relataram um consumo de álcool maior antes dessas crises. E 95% desses pacientes relataram crises dentro de 12 horas após pararem de beber. Além disso, também foi observado que aqueles que possuíam uma epilepsia generalizada, genética, e os que consumiram grande quantidade de álcool tiveram mais chances de terem crises relacionadas ao consumo de álcool. Bom, isso é algo um pouco óbvio, mas que infelizmente tem pessoas que não têm muita noção disso. 2/3 dos pacientes com epilepsia consumiam bebidas alcoólicas e, segundo a doutora Michele, esse número pode ser maior pelo fato de que, infelizmente, há pacientes que omitem, que não passam informação correta aos médicos, né? E é certo que todos os pacientes que tiveram crises relacionadas ao consumo de álcool tinham bebido mais que o habitual. Segundo a doutora Michele Zimmermann, um consumo responsável e de pequenas quantidades em pessoas que têm epilepsia parece ser seguro a maioria dos pacientes com epilepsia. Pessoas que possuem uma epilepsia generalizada genética possuem mais chances da ocorrência de crises ao consumir bebida alcoólica. E fiquem atentos, porque fatores como pouco sono e não tomar corretamente o remédio aumentam as chances ainda mais. A doutora Michele Zimmermann também lembra a gente que o álcool é metabolizado no fígado, como a maioria dos medicamentos anticrise. E o consumo exagerado do álcool pode levar, sim, à embriaguez, mesmo em poucas quantidades, além de danos hepáticos agudos, crônicos, severos e irreversíveis. Então, antes de você consumir bebida alcoólica, pense 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1000 vezes. Porque para nós, pessoas com epilepsia, é muito mais séria a coisa, certo? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem o seu like. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no meu canal e de ativar o sininho. O objetivo principal desse vídeo é passar informação e ajudar a conscientizar quem ainda não adquiriu a maturidade de que não dá, a gente não pode tomar bebida alcoólica. Existem muitas coisas mais prazerosas na vida do que isso. Vale você refletir sobre isso, certo? A gente se vê então semana que vem. Um beijo bem carinhoso a você que assistiu o vídeo até aqui. E até lá. Tchau, tchau. Fim de semana ou nessas festas, nessas... Ai, falta fôlego. Em 2018, né? Nossa, ficou muito estranho.